Lucas capítulo de número 5, diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, pois colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fosse ajudar. E foram e se encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam em pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar. Pai, nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Fala conosco por alguns minutos, meu Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Revela a tua palavra, Espírito Santo. Toma minha mente, meu coração, meus lábios, e vem, meu Pai, me usar como instrumento para falar com teus servos e as tuas servas, para glorificar o teu nome. E a igreja diz amém. Olha, Deus, eu vou falar bem rapidinho sobre este acontecimento que foi denominado na Bíblia, no Novo Testamento grande, a pesca maravilhosa, porque verdadeiramente essa pesca foi uma pesca maravilhosa. Esse acontecimento que teve, diz que Jesus estava realizando uma grande obra. É interessante que depois que Jesus ele curou a sogra, de Pedro, os discípulos agora eles vão ir para o mar. Pedro agora vai para o mar junto com os outros pescadores, para que eles viessem dar continuidade no que ele já fazia há muitos anos, que era trabalhar na pesca. Eles eram homens marinheiros, homens de mar, homens que mexiam com, aleluias, a pesca para sustento da sua casa e da sua família. O seu trabalho deles era esse, era pescar, e eles pegavam os peixes, vinham nas aldeias e saíam vendendo, para que eles viessem trazer alimento para a sobrevivência da sua família. Pedro era um desses que eu posso estar falando aqui nessa noite, porque ele era casado. Ele tinha a sua esposa, ele tinha a sua casa, os seus afazeres, e eu vejo que, segundo a história, Pedro também sustentava a sua própria sogra, porque quando ela ficou doente, enferma, Pedro foi lá e chamou Jesus para realizar um grande milagre na vida dela. Então tinha uma convivência, um grande envolvimento entre Pedro e a sua sogra, porque era casado com a filha dela. A Bíblia diz que agora Pedro vai estar no mar, e interessante que agora ele vai estar lavando a rede, porque ele já tinha tentado pegar peixe, mas não pegou. Agora imagina um homem que era um homem profissional, um homem que era um trabalhador, um pescador por excelência nato. Ele vai ficar a noite toda tentando pescar e não vai pescar nada, nem tirar
tilápia ele pescou, Wesley. Nenhuma tilapinha, uma Sálima, Andréia. Nenhuma tilapinha como você vai naqueles rios mais simples, né? Eu mesmo ia no rio, muito simples. Pegava aquelas tilapinhas pequenininhas, sabe? Chegava em casa, cortava, elas limpava, pegava farinha, chamava assim, fritada e comia. Mas aqui nessa história, Pedro não pegou nada. Então, quando ele não pegou nada, ele vai ficar frustrado, porque ele se decepcionou consigo mesmo. Olha que coisa séria. Ele fica a madrugada toda acordado, e nós sabemos que o Senhor falou que a noite foi feita para dormir, não para trabalhar. Mas a noite foi feita para nós o quê? Descansar. Mas Pedro ficou tentando pescar, e eu posso imaginar algo muito forte, que por a sua persistência no seu trabalho, pela sua persistência em pescar, aquela pesca que falhou, que não deu certo, era muito de valia, era importantíssima para Pedro e para os seus amigos que estavam tentando pescar com ele, que era o próprio Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles tentaram e não conseguiram. Então diz a Bíblia que pela manhã, que já no momento que eles já estão desistindo, lavando a rede, quer dizer, tirando a sujeira da rede, é a hora que Jesus chega. Da glória a Deus, igreja. Porque no momento que você está esforçando com a sua própria mão e parece que nada está dando certo, parece que você está em ponto de desistir, porque você está lavando a rede, está tirando sua sujeira, está tirando só coisas que você não queria pegar, mas Deus está falando, enquanto você está lavando a rede, eu estou chegando para mudar a direção da tua história. Dando glória a Deus, Deus. Vamos ouvir a revelação do Espírito Santo. Esse lavar a rede aqui fala de trabalho forçado. Esse lavar a rede aqui fala de nós estarmos, nós está tirando coisas da rede, porque essa rede ela vai significar o seu dia a dia, coisas que você está a todo tempo convívio com você, que é o trabalho, é os seus afazeres. E Pedro, para mim, naquela rede, era algo que ele tinha que deixar ela bem limpinha, porque quando ele lançasse ela, não poderia vir sujeira, não vir peixe. Mas em todo o tempo que ele lançou na rede, não vem peixe, vem sujeira. Vou explicar. Porque você pode ter a intenção boa, mas se você não tiver a direção certa, você vai dar somente cabeçada. Alamandaço e anda. A nossa vida também eu posso aplicar e trazer a revelação do Espírito Santo. Às vezes nós estamos lavando a rede com a intenção boa de deixá-la limpa, mas nós não estamos pegando nada que é necessário. Por quê? Porque nós não estamos na direção certa. O trabalho edifica o homem. A rede era a sua ferramenta de trabalho, sim ou não? Sim. Igual o motorista que trabalha de motorista, vamos supor, o taxista, o aplicativo. A sua ferramenta é o carro, sim ou não? E ele vai colocar pessoas lá, sim ou não? Então ele tem que deixar o carro limpo. Porque se ele pegar algum cliente, o carro, e o cliente entrar no carro sujo, o cliente já não vai querer mais depois pegar de novo com ele. Sim, era ferramenta de trabalho. Um pedreiro, ele usa o martelo, ele usa a sua peneira, ele usa a sua colher, ele usa o plumo, mas se ele deixar tudo sujo de massa, ele vai ter um trabalho dobrado para o outro dia ele trabalhar de novo. Então quer dizer, ele estava limpando a rede, porque a rede não podia ficar suja. Deus está falando, eu estou limpando a sua vida, eu estou limpando o seu coração, eu estou limpando o ambiente que você está vivendo.
trazer para o lado da igreja espiritual. Nosso irmão Esther aqui como exemplo, o instrumento dele, o violão. Para o meu violão também é uma ferramenta de trabalho, de adoração ao Deus Altíssimo. Mas se nós não ter um cuidado, um zelo, as cordas vão enferrujando, mas não é verdade? Aí pode bater, pode cair, arranhar, uma criança vir pegar, aí Deus vai ficar, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E outra coisa, a Bíblia fala, ai daquele que faz as coisas de Deus relacionadamente. Então imagina o zelo que Pedro estava tendo com aquela rede, olha o que diz a Bíblia. E estava, pois, Pedro lavando a redes, e entrando Jesus num dos barcos, versículo 3 do capítulo 5, e entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Quer dizer, Jesus já tinha soldado o coração de Pedro. Talvez Pedro estava no momento já de falar: eu não vou mexer mais com pesca. Irmãos, uma frustração de algo que você se habilitou por muito tempo, quando você frustra, a vontade que deu o sentimento que é de você não mexer mais. Isso aqui é muito forte eu falar. Eu me lembro um grande amigo meu, o cara estudou para ser um grande advogado, estudou e pagou preço, lutou, e o cara não tinha perfil nenhum, mas ele falou: eu vou chegar aonde eu determinei. Ele conseguiu chegar. E ele começou a fazer as audiências, foi ganhando, foi pegando serviço. Mas nos dias que ele perdeu, lá perante o juiz, ele frustrou. Sabe o que ele fez? Ele pegou sua credencial e falou: não quero ser mais advogado. E voltou a trabalhar de farmacêutico. Olha que expansão. A frustração, ela é algo muito sério. E eu posso aplicar isso aqui em várias ocasiões, em vários departamentos. Qual? Na igreja, quando alguém se frustra. Quantos estão se frustrando pelo seu ministério? Quantos já estão abandonando já o seu chamado? Quantos já estão falando: eu não vou tocar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou evangelizar mais, eu não vou mais fazer missão, eu não vou mais fazer o que Deus ele me chamou? Foi porque a frustração é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque quando a frustração vem também o que? O fracasso. Pessoas estão desistindo porque eles estão frustrados. Tem uma pessoa da minha família, interessante, estou falando muito forte, que formou para advogado também, da minha família, tem 1 ano. E sabe o que ele está fazendo? Está trabalhando de aplicativo de Uber. E para ele isso aqui, do lado da esposa, da família da esposa, está sendo uma humilhação. Porque alguém ainda falou assim: isso, Márcia, mas ele não formou para advogado? Cadê o escritório dele? Cadê os clientes dele? Está trabalhando de aplicativo de moto. E eu conversando com ele frustrado. Eu percebi que o sentimento dele estava frustrado. Ele falou: eu estou trabalhando de aplicativo, porque ele não está tendo serviço na advocacia. Eu estou dando o meu jeito, mas no fundo, ele está o quê? Decepcionado e frustrado. Assim estava Pedro. Quando a frustração veio, foi a hora que Deus escolheu o barco dele. Eu não estou entendendo, apóstolo, não vou falar. Apóstolo, não estou vendo nada acontecer de bom. Eu estou lavando rede, tirando só sujeira, mas não estou trazendo, eu não estou conseguindo pescar nada. Eu estou quase abandonando tudo, eu estou quase largando tudo, eu estou quase a ponto de chutar o pau da barraca. Mas Deus está falando: no momento que você está achando, você não vai pegar nada, que eu vou entrar no outro barco da tua vida para fazer a direção certa. Deus está falando que nesta mensagem eu vou mudar a direção. Agora Deus igreja, eu vou mudar a direção. O vento vai soprar para o outro lado
necessário Deus mudar a direção. Tem situação, Andréia, que é necessário Deus, Ele te dá a você outra porta. Tem situação, Wesley, que Deus tem que designar você para outro lugar espiritual. Por quê? Porque quando Deus tira você do lugar que você está frustrado, Deus vai te colocar você no lugar que você vai ter sucesso. Vai te parar, Deus vai tirar você do lugar que você não está fluindo e vai te colocar na direção que tudo vai fluir. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Eu estou sentindo Deus aqui. Porque a Lamabagaceta está me falando, filho, eu vou mudar a direção. E quando eu te dar a direção certa, vai dar certo. Pega essa revelação. Quando Deus dá a direção certa, dá certo. Quando Deus está dando a direção, pode ser aos olhos humanos infavorável, mas se Jesus está mandando ali, vai, porque se Ele mandou, Ele garante. Bate o palmo, eu vou mudar uma coisa aqui. O Lama chega para o rei. A Lama quer que ele vai receber essa pregação, essa mensagem. Deus está falando, eu estou entrando aqui por essa palavra. Eu estou mudando a direção do ministério da igreja. Eu estou mudando a direção financeira. Bate o palmo, igreja. Eu estou mudando a direção. Eu estou mudando a direção familiar. Eu estou mudando a geografia do ambiente. Eu vou tirar você do lugar. Você não está pegando nada e vou te colocar no lugar aonde você vai pegar tudo. Eu vou esperar você adorar isso, raça. Eu vou esperar você adorar isso, raça. Eu me calar no raça. Porque Deus está me botando uma vez na manaça. Eu estou vendo aqui agora, Levita sai uma visão com você e teu esposo. Que Deus abraçuda vai causar uma situação em que vocês estão vivendo, sendo rejeitado, sendo humilhado, sendo caluniado. Deus está falando, eu vou permitir, porque eu estou tirando vocês de uma direção de humilhação e estou direcionando o barco para a direção da exaltação. Bate o palmo de já. Uma Andréia, Deus vai dar uma direção na tua vida certa. Deus vai começar a mover algumas coisas. Deus está falando assim, ó, hoje eu estou entrando no teu barco da tua vida e eu vou tirar você do raso. Eu vou tirar você do raso e vou te levar para o mais profundo da minha intimidade na glória de Deus. Meu Deus, aleluia. Vamos subir a Bíblia. O barco estava na areia. O barco não estava no mar. E lugar de barco não é parado. O lugar de barco é no mar para você pescar. Agora Deus, igreja, não estou entendendo a palavra de agora. Deus não chamou, Deus não te escolheu para tu ficar estacionado. Deus não te chamou para tu ficar só lavando rede, limpando o rede, num ambiente de humilhação, num ambiente de sujeira. Não, Deus te chamou para o seu barco andar, para o seu barco, ele não quer, ele andar por cima das águas e dá certo, e dá certo, e dá certo, e fluir para a glória de Deus. Esse barco que representa a vida de Pedro. E Jesus escolhe para entrar no barco dele. Convida ele para entrar hoje de uma vez por todas na tua vida. Convida ele para entrar na tua vida, para ele tomar a direção no que você não está conseguindo ter direção. Convida ele para ele guiar você naquilo que você não está conseguindo se guiar a si mesmo. Imagina Jesus entrando no barco. Imagina essa. Ó a peça de bispo. Ele entra, assenta, aí Pedro, quando fica olhando, é o mestre que entrou, né? E ele fala: Pedro, eu escolhi seu barco, porque eu tenho um mistério contigo. Eu tenho algo para te revelar, Pedro. Eu tenho
tem algo para te direcionar, Pedro. Quando ele entrou naquele barco, ele falou: sai do raso, um pouco mais profundo. Aleluia. Porque presta atenção, escolhido não pode ficar no raso misturado com quem não está te dando, não sei, não está na visão de você. Escolhido não pode ficar misturando com quem não tem visão de profundo e só tem visão de raso. Quem é separado tem que andar conforme Jesus está mandando. Vai para o profundo. O profundo aqui é o quê? O profundo aqui é intimidade, é a comunhão, é oração, é monte, é madrugada. Quem está pegando essa palavra, agora Deus, igreja. E entrando nos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Estão precisando, sabe o quê? De desligar de algumas coisas da terra, pessoal. Quem está muito ligado na terra tem o quê? Tribulação, porque tudo que vem da terra traz confusão. E está precisando de ligar mais no céu, porque o que vem do céu traz paz. O que vem do céu traz direção, o que vem da terra traz confusão. Já percebeu? Quer ver? O telefone celular veio de onde? Da terra, porque foi o homem que foi feito do pó da... E o homem que foi feito do pó da terra, ele criou o telefone na terra. Traz confusão, traz discórdia, afastamento de Deus. Agora, o que vem do céu? A palavra. O que vem do céu? A oração. Da glória a Deus, igreja. O que vem do céu? Santificação. As coisas que você vem em busca do céu não traz confusão, traz discernimento, traz purificação, traz direção. Aleluia. Resumindo, afastou-se da terra e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Porque quando Deus te leva você numa profundidade, não quer ver você embaixo, Ele vai te levar você no nível para cima espiritual. Ele vai levar a tua vida para o nível, não para baixo, mas o nível para cima. Olha o que ele fala: vai para o mar alto. Porque Deus não quer ver você se afundando, Deus quer ver você levantando. Agora Deus, igreja, Deus quer ver você no alto em cima. Ele falou para ele: vai para o mais alto, aonde as ondas estão batendo mais alto. E ele obedeceu e foi. Ele foi remando. Quando ele chegou, bem assim, as ondas altas, o barco ficou no alto. Ele falou: agora lança a rede. Vou falar uma coisa? Estudando em relação à pesca, quando um pescador, para mim, quando o pescador vai nas ondas altas, ele lança a rede, não tem como ele pegar peixe, porque ele pega nas águas rasas. Jesus falou: quando eu te levar para o alto, o que não está acontecendo vai acontecer. O que não pode acontecer vai acontecer, porque é eu que estou te levando no nível alto. Aí Pedro pega e começa a questionar. Já reparou que o ser humano, toda vez que Deus fala com ele, ele quer questionar Deus? Senhor, nós ficamos a noite toda pescando e não pescamos nada. Mas como o Senhor está me ordenando sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. As pessoas buscam os conselhos de profetas. As pessoas elas buscam o conselho de pregação na internet. As pessoas buscam a direção em conselhos de mãe, conselhos de papai, conselhos de amigos, mas não buscam a direção na palavra de Deus. Sendo que o Senhor falou: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e a luz para o nosso caminho. Quando você tiver alguma dúvida, vai buscar na palavra a decisão. Quando você estiver numa situação de você escolher alguma coisa, vai para a palavra, porque a própria palavra vai te dar a direção certa. Quem está pegando, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero relacionar com essa pessoa. É de Deus? Busca na palavra. A palavra vai te mostrar se é ou se não é. Pai, eu quero comprar essas coisas, esse carro, essa terra, essa casa, esse apartamento, Senhor. Mas é a hora, é o momento. Revela a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é a direção de Deus. A palavra de Deus não erra. Ela é infalível, inerrante, inefável. Ela é poderosa. A
As pessoas vão tomar decisões hoje, vão lá buscar uma direção, a vida da pessoa está fora do propósito. Aí te dá uma direção errada, acontece, Wesley? Você quebra a cara. Você quebra a cara. Olha quando Saulo estava por caminho de Damasco, e a Bíblia fala que ele caiu do cavalo, e a Bíblia fala que ele ficou cego. Mas olha o que deu a direção para ele. E então a voz de Jesus falou: Saulo, levanta e vai para a rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Judas. Entra na casa dele, porque ele te receberá e ele vai curar tuas feridas da glória de Deus. Ele foi aqui, ó, ele foi cego. Mas Saulo, você está cego, você vai para onde? Eu vou aonde a voz está mandando ir. Glória a Deus, igreja. Eu estou arrepiando aqui nessa massa do livro. Eu vou para onde a voz de Jesus está mandando eu ir. Glória a Deus, eu vou para onde a voz de Jesus está me direcionando. Glorifica esse Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem gente que vai na voz de fulano, vai na voz de Betrano, vai na voz de A, vai na voz de B, mas não vai na voz do Espírito. Não vai na direção do Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa: quando você tem uma direção pela palavra, você não precisa de buscar a opinião de ninguém. Quando você busca a direção da palavra para tomar decisões, você não tem que buscar nem profeta. Pode ser profetão. Se a palavra falou, vai na palavra, porque eu fico mais na palavra do que no profeta. Eita Deus! Porque a palavra de Deus, ela é a revelação e ela é a boca do maior profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes você não busca direção, você vai na internet. Hoje em dia o negócio está tão sério. Não vamos terminar. Que as pessoas vão tomar decisões em todas as áreas. Eles começam a ver e querer tirar exemplo de outras pessoas, imitar outras pessoas. Aí como acontece? Vem a frustração. Pedro falou assim: não. Talvez alguém falou: Pedro, você está ficando doido, Pedro? Nós ficamos a noite toda nesse mar aí, ó, cansado, nós estamos afatigados. Ele falou: nós podemos dar o que for, mas sobre a palavra dessa aí eu lanço a rede. A palavra de Deus é igreja. Nós podemos estar até afatigados da vida, mas sobre essa palavra aí eu lanço a rede, porque eu sei que só essa aí tem palavra de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Irmão, para mim, eu acho que o discípulo mais violento, todos tiveram as suas qualidades, sim ou não? Mas Pedro, gente, Pedro, não dá nem para explicar muita coisa. Pedro teve uma intimidade com Jesus tão violenta. Presta atenção, imagina isso, lá do outro lado. Ô Pedro, você está doido, Pedro? Nós ficou a noite toda, nós ficou de 6 horas da manhã, porque no povo judeu eles começam o dia às 6 horas da manhã. Nós ficou de 6 horas da manhã às 6 horas do outro dia, e não pegamos nada. Imagina aquela confusão. Pedro falou: eu não quero ouvir você não. Eu não quero nem saber não. Tiago, João, fica quieto aí. Eu vou lançar a rede na onde ele está mandando. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Apóstolo, estou entendendo essa mensagem agora. Deus está falando: você não vai andar na direção do profeta, você não vai andar na direção de ninguém, você vai andar na direção do meu Espírito. O meu Espírito vai te dar a direção, porque eu estou mudando a direção da tua vida. Porque eu não quero ver você mais sofrendo, eu não quero ver tua rede vazia, eu não quero ver a tua rede sua suja, eu não quero ver o teu barco vazio, eu não quero ver o teu barco sofrendo, afundando, eu não quero ver o seu barco parado, eu quero que o seu barco seja cheio de peixe. Aleluia, glória a Deus. Peixe na Bíblia simboliza prosperidade, almas, libertação, sabe? Peixe na Bíblia significa purificação, porque é a carne mais, que é a carne mais
mais pura que tem é do peixe. Quem sabia disso? Não dá bom. É do peixe. Purificação. Peixe, na Bíblia, significa direção. Peixe na Bíblia simboliza, olha para mim, unidade. Quando fala, né? É dos cardumes que fala, né? Cardume de peixe, por quê? Porque são multiplicação. Agora Deus, peixe é multiplicação. Por isso que Ele multiplicou os pães e os. Agora Deus, igreja. Por isso que Ele multiplicou os pães e os peixes. Era 5 pães e quantos peixes? 2 peixinhos. Se tornou mais de 5.000 peixes, mais de 5.000 pão. Bate palmas a Deus. Porque o meu Jesus é o Jesus da multiplicação. Para encerrar, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, mestre. E quando ele lançou a rede, então colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Versículo 6 do capítulo 5. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Irmãos, se eu tivesse tempo, nós ia aprofundar mais, mas eu não posso. Mas preste atenção, esse homem foi um homem de fé. Pedro foi um cara que confiou mesmo em Jesus. Ele, quando o Senhor entrou no barco dele, não pensou 2 vezes. Ele empurrou o barco, foi para o fundo, foi para o mais alto, levou sua rede limpa e lançou a rede na direção que Deus estava mandando. Eu estou recebendo essa palavra para mim. Deus vai nos dar uma direção por esse mês. Deus vai nos dar uma direção por esses dias. Deus vai estar nos dando uma direção agora. Deus vai nos dar a direção para provar para os inimigos que Deus não chamou ninguém para ser frustrado. Deus chamou alguém para ele ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava preocupado com a frustração de Pedro. Ele falou: não pode deixar esse homem desistir. Eu não posso deixar esse homem falar, porque esse homem vai ser um ganhador de almas. Esse homem vai ser um pescador de alma. E diz a Bíblia então que olha para mim, o barco estava tão cheio, quase se afundou, que teve que Pedro chamar, pois os seus amigos, os seus irmãos, e Tiago e João, e falou: vem me ajudar, porque é tanto peixe que está se rompendo. Porque o que Deus vai entregar na nossa mão, igreja, não é pequeno, é coisa grande. O que Deus vai fazer na nossa vida é coisa grande. Nós vamos ter que chamar alguém para nós compartilhar a bênção. Porque primeiro nós não somos egoístas. Porque Deus tem o que é o espírito de gratidão de compartilhar. Nós vamos compartilhar as bênçãos. Quem chorou conosco, quem passou noite conosco, quem nos abraçou nos dias mais difíceis. Quando chegar o tempo da bênção, você não será egoísta. Você vai falar: vem Tiago, vem João, porque é tanto peixe que eu vou compartilhar com vocês. Bate o palmo da glória a Deus, igreja. Porque você sabe quem passou madrugada com você. Você sabe quem chorou por você. Você sabe quem está chorando por você, sofrendo você. E Deus está falando: eu vou colocar na tua mão uma multiplicação, uma prosperidade, mas você vai compartilhar com as pessoas certas. Aleluia, seu Deus. Alabaixa, caralhas. Para terminar, eu vou encerrar agora. Agora Deus da igreja. E vendo essas coisas, próprio Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque Deus vai fazer um milagre tão grande na tua vida, que Ele vai para cá. O milagre será tão grande que Ele vai ultrapassar os seus questionamentos. Glória a Deus, igreja. O milagre será tão glorioso que Ele vai, igreja, Ele vai superar o que você sofreu, o que você viveu, porque o milagre
vai fazer você se humilhar e falar: Deus, eu sou tão pecador que eu quis, Deus amado, te limitar, mas o Senhor é tão glorioso, o Senhor é tão inexplicável, o Senhor é tão extraordinário, Senhor, que eu me humilho e reconheço que eu sou pó e cinza, mas que tu és o Senhor, o Senhor és. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Essa humilhação de Pedro foi isso. Ele se humilhou reconhecendo que ele estava sendo ingênuo, tentando querer limitar. Ele falou: o milagre é tão grande, Zé, que eu vou ter que humilhar e falar: Senhor, se ausente de mim, porque eu sou pecador. Quer dizer, se afaste de mim, me repreenda, Senhor, porque olha o milagre que o Senhor fez. Agora a Deus, igreja. Olha, diz a Bíblia: pois quando o espanto se apoderaram dele, o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida vai assustar seu vizinho, vai assustar sua casa. Agora Deus, igreja, é a revelação da palavra, é a profecia da palavra. O que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, quem vai receber essa mensagem vai ser glorioso, que vai assustar, vai trazer, ok, igreja, um espanto. Agora Deus, por isso, vai trazer espanto naqueles que achou que você não ia dar em nada. Aleluia. Glória, glória. Vou repetir: o que Deus vai fazer na minha vida e nas nossas vidas vai causar espanto para aqueles que achou que nós não íamos dar em nada. Mas está vindo uma pesca maravilhosa para a nossa vida esse ano ainda. Agora Deus, igreja. Glória a Deus, eu creio. Olha o que diz, versículo de número 10. E de igual modo também, pois o Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão Pedro, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não tenha medo, eu estou no negócio. Não tenha medo, eu que vou fazer. Não tenha medo, eu que vou te usar. Não tenha medo, eu vou chamar teu nome. Não tenha medo, eu vou te levantar. Não tenha medo, eu vou te honrar. Não tenha medo, é eu que vou fazer você um grande homem. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Não temas, Pedro. Quem faz sou eu. Tu és o Pedro aqui nessa história de hoje. Não temas, Pedro, porque tu às vezes acha que você é tão significante, que você é tão incapaz, mas eu vou pegar os improváveis para, saber o quê? Para fazer que aqueles que se acham vão ter que ver que eu pego aquilo que não é para ser. Eu pego o pequeno para confundir o grande. Eu pego os loucos para confundir o sábio. Você é o improvável de Deus. O improvável de Deus é aquilo que ninguém está esperando, é que Deus levanta. Improvável é aquilo que ninguém está achando que vai acontecer, que Deus vai acontecer. Bate o palma. Ai, Jesus, como é bom pegar a tua palavra. Eu amo a tua palavra. E agora, Pedro, não temas, porque de agora em diante, fala isso, de agora em diante. Fala comigo assim: Deus está me falando que é daqui para frente, não é daqui para trás, é de agora em diante. Fala assim: crente vencedor não volta para trás. Crente vencedor é daqui para diante. É avançando, fala, é avançando, é rompendo, é crescendo, é progredindo. Glória a Deus, igreja. É daqui em diante. Daqui em diante, Pedro, eu estou encerrando o ciclo do sofrimento. E daqui em diante, eu estou abrindo o caminho da vitória. Eu vou profetizar isso. Eu vou profetizar o Wesley. Daqui em diante, eu estou agora começando algo novo. Eu estou dando direção nova. Eu vou fazer algo sobrenatural, algo inexplicável, e vou colocar a vitória na tua mão. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Bom, a palavra de Deus é mistério. Daqui em diante, Bispo Márcia, daqui em diante, eu encerro um ciclo velho, e daqui em diante eu inicio um ciclo novo, porque Deus é Deus de novo. Eu estava até meia-noite pregando lá.
Atenção, só a revelação. Imagina ele voltando para casa. Olha aqui. Olha você só, cheio de peixe. Chegando na aldeia, a esposa Pedro está ficando doida, o que é isso? E os carroceiros trazendo, traz peixe. Dá para aquela vizinha, dá para aquele irmão. Dá glória a Deus. Aleluia. Porque você vai voltar para a sua casa de tanta bênção. Que quem te pisou, que quem te humilhou, fala assim: olha, aconteceu um negócio diferente. Está repartindo a bênção. Imagina a volta de Pedro, Tiago e João para casa, Wesley, cheio de peixe. Porque da forma que eles foram sem nada. Mas da forma que eles voltaram com tudo. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Eu vou trazer a revelação. A vida gira, o tempo passa. Deus vira a roda gigante da nossa vida. Talvez você está embaixo hoje, não está? Mas se alegre, sabe por quê? Se tudo está embaixo é porque está chegando a hora de você ficar em cima. Após eu estou por último, então fica tranquilo, sabe por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Ei, calabaçada! Suporta o processo. Que tem uma pesca maravilhosa chegando. Suporta o processo. Você está ouvindo essa mensagem agora? Que tem uma pesca maravilhosa de Jesus chegando em nossa vida. Deus está mudando a direção do nosso barco. Fala, Deus. Fala, o Senhor Jesus está mudando a direção do nosso barco. Não para dar errado, mas para dar certo. Concluindo, para não ser extenso e nem cansativo, olha só. E levando os barcos para a terra, cheios, deixaram tudo e os seguiram. Porque às vezes Deus vai te dar algo para você, mas não é para você. É para quem estava esperando você. E quando você ir, você não vai, presta atenção, você vai seguir aquele que todo dia tem para te dar. Todo dia tem peixe para te dar. Agora Deus vai beijar. Todo dia tem bênção para chegar. Eles deixaram para a gente estar aí o milagre. Porque agora eu estou indo com o próprio milagre. Deus, aleluia, Jesus. Fala assim, Jesus é o próprio milagre. E quando os seus discípulos deixaram os barcos e os peixes, eles foram com tudo, porque Jesus era o seu tudo. Bate palma para Jesus, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado pela sua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Continua falando com cada um de nós, meu Pai, aqueles que estão recebendo essa mensagem profética. Ó Pai, que o Senhor possa mudar a direção e dar uma direção certa para dar certo. Vamos fazer certo para dar certo. Faça certo para dar certo. Vai na direção de Jesus, porque tudo vai dar certo. Eu abençoo o teu povo e ministro sobre ele a tua palavra, para a tua glória e o teu louvor. E a igreja diz amém e glórias a Deus. Amém. Bate palma para Jesus. Vamos receber a missão massa, botar o partido de oferta, e eu já estarei encerrando esse culto.